Para o nominal dos senhores vereadores. Vereadora Ana Cristina Bezerra Garcês. Vereador Atos Diego Ribeiro de Souza. Presente. Vereador Cláudio Pereira de Paulo. Presente. Vereador Marcelo Gomes Milhão, presente. Vereador João Campos Toledo Neto. Presente. Vereador Paulo Henrique Magalhães de Brito. Presente. Vereador Sidnei Fonseca da Conceição. Presente. Vereador Osés Pereira Lima. Presente. Vereador Valdemir Filho Teixeira Javaena. Pergunta ao primeiro secretário se há acordo legal. Sim, senhor presidente. Acordo legal para discussão e deliberação. Havendo acordo legal sob a proteção de Deus e em nome do povo de Sindolândia, declaro a presente sessão aberta. Solicito ao vereador Cláudio Pereira de Paula que faça a leitura bíblica, seguida da oração do Pai Nosso. Bom dia, colega vereador, popular presente, obrigado pela presença. Vamos ler Salmo 91, versículo 1, 2, 3 e 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e minha baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Oséias Lima, para que possa saudar todos os nossos visitantes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui nossos colegas vereadores, no nome do nosso presidente Atos Diego. Quero cumprimentar aqui os colaboradores dessa casa. Quero cumprimentar aqui os que acompanham nós nas redes sociais. A primeira sessão nossa, desse mês, isso é muito importante para nós estar acompanhando. Muito obrigado. Agradecemos ao vereador Oséias Lima por sua contribuição. Seguindo a ordem, solicito a servidora Marcela Maiara que colhe a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença e inscrições de oradores. Jesus será mais para nós. Passando para o pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ato da 5ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo do Município de Sandolândia, em sua 9ª legislatura, ao 17 dia do mês de outubro de 2025, às 9 horas, na Câmara Municipal de Sandolândia, localizado na rua Dona Sena sem número, neste município. Reuniram-se os senhores vereadores, conforme suas atribuições regimentais, para a sessão ordinária conduzida pelo presidente da Casa, Atos Diego Ribeiro de Souza, que cumprimentou os colegas vereadores, colaboradores da Câmara e todos que acompanham a sessão pelas redes sociais. Passando para o pequeno expediente, havendo corte suficiente sobre a proteção de Deus, em nome do povo sandolândia, o presidente declarou a presente sessão aberta e certificando a presença dos seguintes vereadores nos livros de presença e inscrição de oradores, dos quais assinaram em livros próprios: Atos Diego Ribeiro de Souza, Cláudio de Paula, Cristina Carajá, João Neto, Marcelo Milhão, Paulinho Gêmeos, Sidnei Fonseca da Conceição, Valdemir Filho, Zé Lima. O presidente autorizou que fosse feita a leitura da ata anterior, que foi aprovada por 8 votos em sua primeira e única votação. O presidente perguntou ao primeiro secretário se havia matérias protocoladas do Poder Executivo ou Legislativo. O primeiro secretário afirmou que não. Passando para o expediente, nenhum dos vereadores fizeram uso da tribuna. O presidente perguntou ao primeiro secretário se havia requerimentos ou indicações de iniciativa do Poder Legislativo a serem votados. O primeiro secretário afirmou que não. O presidente passou para o ordem do dia. Perguntou ao primeiro secretário se havia matérias dos poderes executivos ou legislativos para serem votadas. O primeiro secretário afirmou que não. Não havendo mais nada a tratar, o presidente, em nome de Deus do povo sandolândia, deu por encerrada a presente sessão, e eu, Marcelo Maiara, na pela presenteada, que após lida e aprovada, será assinado por todos os vereadores presentes. A presente ata está em discussão. A mesma está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada por 8 votos em sua primeira e única votação. Pergunto ao primeiro secretário se há comunicações protocoladas dos poderes executivo e legislativo. Se tiver, autorizo que faça a leitura. Assim, senhor presidente, requerimento número 038/2025 requer o envio do expediente ao excelentíssimo prefeito com cópia à Secretaria de Esporte, solicitando a revitalização da grama do campo de futebol e a reforma do Centro Esportivo Jovem São, com a construção da cobertura nas arquibancadas. O vereador que subscreve nos termos regimentais requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal de Sandolândia, com cópia à Secretaria de Esporte, solicitando a revitalização da grama do campo de futebol e a reforma do Centro Esportivo Jovem São, com a construção da cobertura nas arquibancadas. Justificativa. A reforma e revitalização proposta tem como objetivo valorizar o espaço esportivo, incentivo ao esporte e ao uso saudável do tempo livre por crianças, adolescentes, adultos, e encontra-se visivelmente degradado, com a grama do campo em más condições e estruturas do campo esportivo sem manutenção há ano. Além disso, a ausência de cobertura nas arquibancadas prejudica o conforto e a permanência do público durante partidas e atividades, especialmente em dias de sol intenso ou chuva. Plenário Municipal, Joezinha Pereira de Souza, 4 de novembro de 2025. Cláudio Pereira de Paula, vereador, segundo secretário da Câmara de Esporte de Sandolândia. É o que tinha, senhor presidente. Passando para a ordem do dia. Desculpa. Passando para o quinto expediente, obedecendo a ordem dos vereadores inscritos, conceda a palavra ao vereador Paulo Henrique Magalhães de Brito. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia, o dia de hoje. Cumprimentar a mesa do nosso presidente Atos Diego. Cumprimento também todos os colaboradores da casa, da Marcela, todos os presentes e todos que me acompanham pelas redes sociais.
quero aqui dar meus sentimentos para o vereador Atos Diego, presidente, de sua perda, né? E quero dizer ao senhor presidente, que eu tenho colocado o senhor e sua esposa nas minhas orações. Peço que Deus venha confrontar o coração de vocês nesse momento muito difícil. Quero falar sobre o requerimento do Cláudio. Cláudio, você teve meu voto, meu apoio, parabéns. Muito importante para nós, né? Eu gosto muito de estar no esporte, brincando com os meninos. Então, o seu requerimento, você está de parabéns no requerimento, muito importante para nós. E quero dizer que fui por 2 vezes já esse ano, no gabinete do prefeito, falar nesse assunto. Ele mostrou os projetos lá, se não me engano, um valor um pouquinho mais de 940 mil. Para toda a reforma, do Criabá, tudo, os dois campos lá. Só que está só no papel. Então esse requerimento vai ser um meio de estar reforçando isso aí. Então, parabéns, pode contar comigo. Quero agradecer também ao prefeito Luciano, todos os vereadores aí dessa Câmara aqui, e todos os envolvidos, secretário da Infra Alexandre, todos, pela construção de todas as pontes que vêm sendo feitas no município, né? Aquelas pontes já está com os 2 mandatos brigando pelas pontes, foi reformada agora, né? E em especial uma ponte lá no município de Orlândia, que é uma ponte que eu passo lá, eu sou aqui de saúde lá, né? Eu passo essa ponte lá, e lá, quando chove bastante, lá não passa não, lá não passa. Então, foi reformada lá. Então, meus agradecimentos, foi o requerimento que eu trouxe aqui, todo o vereador aprovou, o prefeito foi lá e arrumou, então, só tenho a agradecer. E quero dizer para vocês, né, fechando a parceria lá com o deputado, já tinha feito parceria com o deputado estadual Eduardo Flores, só que a gente fechou o compromisso, reforçou, e fui lá visitar a casa de apoio, Nova Esperança, Grupi, lugar muito bom, onde a gente pode estar levando o pessoal de Santa Lândia, que precisar. Então, quero dizer para vocês, todos os vereadores, se for precisar de casa de apoio, tem Grupi e tem Palmas. Pode estar falando comigo, pode estar falando com o Ney. Se quiser um da diretora lá, eu passo. O Cristiano pode se mexer muito na área da saúde, sempre manda a gente para lá, Cristina. Se precisar do da diretora lá, você pode falar com nós, a gente passa na hora, lá para atender todo mundo Tocantins. E quero dizer também que logo vai ter uma casa de apoio lá em Barretos, para atender o pessoal do câncer. Então, é isso aí. Então, mais uma vez, meu deputado, e uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição do vereador Paulo Henrique. Seguindo a ordem dos vereadores inscritos, concede a palavra ao vereador Cláudio Pereira de Paulo. Bom dia, nosso colega vereador, popular presente, muito obrigado pela presença, e os ouvintes também que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Iniciar aqui a primeira sessão do mês, né, de novembro, foi já bem no final, porque teve tanto acontecimento, né, na nossa cidade que esses imprevistos, mas muito bom. E quero aqui também só estar falando, justificando a questão do meu requerimento, pedindo apoio dos colegas vereadores, porque assim, nós sabemos que ali uma obra de grande estrutura, né, o campo que nós temos aqui na nossa cidade, com os estuários, com tudo, sabemos que é uma obra cara, bonita e merecedora, porque todos que nós vemos aqui, assim, quando tem futebol ali na society ali, todo jogo, quando que junta o pessoal gosta, e é um meio também está incentivando os jovens, as crianças, e não fique só em bar, no tempo, bebendo, fazendo coisas erradas, né? Então, jogando bola é o melhor lugar para o jogo. E assim também, uma coisa que eu vejo, que nós também temos, além de buscar mais investimento para o nosso município, nós temos que zelar o que nós temos. Isso, assim, eu falo de um modo em geral, até mesmo sobre questões de máquina, dessas coisas, né? Porque se a gente zela do que já tem, a gente consegue ajudar mais. Então, eu sei que isso aí está no coração do prefeito, de todos os vereadores, essa reforma lá do centro esportivo. E é uma coisa de grande necessidade. E aí eu achei por bem ainda mais reforçado, porque é o nosso dever de cobrar e aprovar os projetos aqui para que ele possa estar correndo atrás do recurso
recursos para fazer. Sabemos que às vezes não damos conta de fazer com recurso próprio, mas estamos aí bem no ano bom de conseguir recursos para que venha investir no nosso município. E dizer também assim, o senhor vereador sobre a iluminação pública, o qual já falamos muito, todos os vereadores já falou, nós já falamos, graças a Deus parece que agora vai funcionar. Já começou a fazer as trocas dessas lâmpadas, então o Horizonte falou que já foi trocado umas 50, e o cara que vai trocar agora é o Valdemar, é da cidade. Estou falando com propriedade assim do que estou falando, porque lâmpada nós sabemos o seguinte, que faz toda a manutenção e o cara vai embora. No outro dia amanhece a lâmpada queimada. E quando fazer toda a manutenção das lâmpadas e o cara que vai cuidar das lâmpadas é da cidade, é fácil. É fácil. É bom, por quê? Porque depois vai falar assim, vamos na rua tal, são 2 lâmpadas queimadas. Mas dá sem troca. É um custo barato para o município, bom para a população que paga para ter iluminação pública. E não fica essa guerra, sabe? Porque o que acontece? Quando eu trabalhava na secretaria, tinha essa mesma dificuldade. O cara não vem para trocar 10 lâmpadas nem 20, ele quer vir quando tem 50, 100. E o povo fica pagando por isso. Agora, centro da cidade, o que acontece? Eu vou trocar de uma, que é melhor para o prefeito e melhor para ele. Quando chega no final do mês, o prefeito paga e a cidade fica iluminada. Isso aí eu quero parabenizar o prefeito nessa atitude de ter contratado esse rapaz aí, que eu acho que foi pregão, não sei, carta convite aí, que vai fazer uma atitude certa. Era isso que eu queria dizer e agradecer a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos ao vereador Cláudio Pereira de Paula por sua contribuição. Seguindo a ordem dos vereadores inscritos, concedo a palavra ao vereador Marcelo Gomes Milhões. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos servidores que nos acompanham hoje, estão aí sempre a nos servir, e a todos que nos assistem pelas redes sociais, meu bom dia. Senhor presidente, gostaria de só a título de justificativa a questão da iluminação pública. A prefeitura fez uma dispensa emergencial para troca e nesse primeiro momento eu acredito que vai sanar aí pelo menos de 80% a 90% do problema, e já está sendo providenciado também uma licitação para que seja feita a manutenção rotineira, né? Como o vereador Cláudio falou, a empresa daqui foi a empresa que ofertou um menor preço, então foi a empresa que atendeu a todos os requisitos e a empresa que está prestando serviço, o que nos facilita, né? Você já imaginou, uma empresa de fora ganha a mão de obra da troca de uma luminária? Digamos uma empresa de Palmas, que as outras que participaram são de Palmas. Chega, queima uma luminária. O município, essa empresa vai ter condição de deslocar um caminhão lá de Palmas para vir aqui trocar uma luminária, que o preço proposto por eles é em torno de 90 a 100 reais para a troca da luminária, acredito de 80 reais para a troca de um relé. Então, isso inviabiliza, né, a questão da concorrência com nossas empresas daqui, e automaticamente essa empresa não vai conseguir prestar esse serviço. A maioria dessas empresas, eles querem apenas registrar o serviço para sair vendendo ato de registro de preço Tocantins afora, né? Eu tenho, senhores vereadores, acompanhado de perto, que eu auxilio alguns comerciantes da nossa cidade na participação em pregões aqui do município, e eu tenho acompanhado a dificuldade que essas empresas nossas estão enfrentando devido a essas empresas que utilizam de má fé e vêm aqui abaixo o preço, como aconteceu agora recentemente, e não conseguem entregar. Você imagina, vereadora Cristina, como que uma empresa ganha margarina, ela vai conseguir entregar de Palmas em Santolânia? Não existe, não consegue. Uma margarina ela tem que ser refrigerada. E o município, as compras, com exceção das compras da merenda, que são uma compra de grandes quantidades, são compras corriqueiras de dia a dia. No
não é essas coisas grandes, não é só... Então, assim, nós temos que tomar uma atitude. Baseado nisso, eu protocolei hoje estou protocolando hoje na nossa Casa de Leis, para a gente criar uma lei, assim como a Prefeitura de Gurupi fez via decreto, lá regulamentou via decreto. Eu estou procurando aqui uma lei para ser uma coisa mais ampla, uma coisa mais eficaz. Uma lei onde a gente incentiva as nossas empresas a compra local para o microempreendedor, para a microempresa, para a empresa de pequeno porte, para o nosso produtor rural poder participar. Nessa lei eu estou propondo que os editais, por lote, por item, até 80 mil, seja destinado às micro e pequenas empresas com tratamento diferenciado para nossas empresas locais. Uma suposição, a empresa lá de Gurupi, ela quer participar? Sim. Digamos que a proposta do município, digamos assim, um pacote de café é R$16, eles vão ter que entrar com uma proposta com 10% de diferença para poder ganhar. Se não der 10% em cima da proposta da nossa empresa aqui, permanece vencedora a nossa empresa, mesmo com preço maior. Aí às vezes a pergunta mas vai incentivar as empresas a vender mais caro para a prefeitura? Não. Vai incentivar a prefeitura a comprar dos nossos pequenos comerciantes que aqui existem, e com o diferencial, são esses comerciantes que fazem o nosso dinheiro, a nossa economia girar no município. Então, assim, a ideia não é fazer a prefeitura comprar mais caro, a ideia é inibir essas empresas que tiram os nossos comerciantes aqui, que atrapalham a gestão, porque faz uma licitação, a empresa não consegue entregar, tem que refazer a mesma licitação, assim como fez também na licitação da iluminação pública. Já teve um pregão licitado, não, as empresas entraram nele e fizeram a maior bagunça na licitação, teve que ser cancelado. Então está atrapalhando o andamento da gestão. Se está atrapalhando, nós temos que usar esses mecanismos que nós legisladores temos como fazer para ajudar a inibir esse tipo de ação, para que o município não fique no prejuízo. Então estou protocolando a lei, depois a gente vai discutir. Estou baseando a lei no decreto da Prefeitura de Gurupi. Estou baseando a lei na Lei 123, que é a lei de incentivo às micro e pequenas empresas, é uma lei nacional, onde a própria lei fala que os municípios devem colocar regulamento para que as empresas locais sejam beneficiadas com um limite de até 10% do valor ser considerado empate. Até 10% a mais é considerado empate. Então, assim, essas questões que eu quero colocar para vocês, porque chega, né? Nós temos que dar esse basta dessas empresas que vêm aqui e tanto atrapalham a nossa gestão. Sim, vereador. Essa empresa não vai conseguir entregar, uma empresa do Rio de Janeiro. Aí a gente está criando, não quer, aí onde entra a questão da regionalização, a gente está dando incentivo para qual empresa? A empresa local. Depois da empresa local, lá tem, no caso, medicamento, não temos aqui nenhuma empresa que fornece medicamento. Aí a gente vai para regional.
Aí lá no edital, a prefeitura vai definir, ó, a empresa regional são as empresas que ficam sediadas nos municípios tais, ou como o próprio tribunal já faz a divisão das regiões e cria-se as relatorias, digamos assim, não, pode ser empresas que sejam sediadas nos municípios da quinta relatoria, qual nós fazemos parte. Então nós vamos limitar que essas empresas do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que ela não vai conseguir entregar medicamento aqui, que ela não possa, ou se ela for participar, mas ela sem incentivo nenhum, incentivo é para as nossas empresas regionais, né? Então, só para adiantar o assunto, senhores vereadores, eu creio que a gente já vai estar discutindo, sentando para discutir isso aí. Quero também sentar com o pessoal da prefeitura para a gente estar discutindo isso aí. Eu acredito que na quarta-feira a gente já vai estar de volta, o vereador João Neto, eu proponho também a gente ir conversando para marcar essa reunião, para daqui para o mês de dezembro a gente conseguir estar votando essa lei e ajudar os nossos comerciantes. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos o vereador Marcelo por sua contribuição. Só um minutinho. Eu quero aqui pedir licença a todos. Eu sei que para mim fazer uso da tribuna eu preciso me licenciar da mesa, né? Mas eu quero pedir licença para que eu possa fazer uso daqui devido ao meu estado de saúde. Prometo não sair dos limites, né, da cordialidade, prometo não fugir daquilo que o regimento manda. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Que mês de novembro, né, meus companheiros? Tivemos um mês de novembro difícil. Nós tivemos aí essa tragédia que aconteceu com um ex-vereador. A gente não estou aqui querendo expor a vida de ninguém, mas é um fato que todos sabem, algo que deixou triste por todos os lados. E aí aconteceu algo também, como já foi triste, já foi doído ver todo acontecido. E aí, infelizmente, a tragédia alcançou também a minha casa. Não está sendo fácil, e acho que ninguém também espera que seja fácil, né? Mas, apesar de todos os apesares, eu não sei se seria bem essas palavras, mas o que tem me deixado feliz, o que tem me sustentado, são os diversos manifestos de amizade, de apoio. Às vezes, no calor das emoções, por muitas das vezes nós esquecemos de valorizarmos o que nós temos de mais precioso no nosso município, que é a cordialidade, que é a amizade. Às vezes a gente, no momento de política, a gente se degladeia, a gente acaba maltratando alguém, mas é num momento como esse que eu estou passando, que a minha esposa está passando, que a gente percebe quanto nós moramos, né, no município, onde as pessoas são solidárias, as pessoas são compadecidas, se compadecem com a dor da gente. Graças a Deus, desde o primeiro momento que a gente ficou sabendo da notícia, nunca estivemos só. Nunca nos faltou nada, nunca nos faltou aconchego, nunca nos faltou um ombro amigo. E nem financeiramente, se fosse o caso, iria nos faltar, porque muitas pessoas ligaram, né? Só a gente sabe, ninguém espera, ninguém nunca está esperando como que você está. Então isso, de certa forma, nos traz o alívio, saber que nunca estaremos só. Então eu quero te deixar registrado na tribuna a minha gratidão a todos os companheiros, a todos os amigos, a toda a população de Santolândia, que tem nos estendido a mão nesse momento tão difícil. Quero também deixar registrado na tribuna a minha solidariedade
a toda a família envolvida nessa tragédia que foi ocasionada pelo vereador Genivaldo. Às vezes a gente fala de coração e às vezes eu já vi pessoas, como que você tem coragem de falar que ficou com dó? Gente, independente do erro que ele cometeu, ele tem e vai pagar pelo erro que ele cometeu. Ele vai pagar pela justiça humana e vai pagar pela justiça divina. Mas eu fico impressionado de alguém que conheceu a história do vereador Genivaldo se dizer que não compadeceu com todo o ocorrido. Então, assim, eu deixo minha solidariedade à família lutada da menina que perdeu a sua vida, com certeza. Foi, com certeza, a pior dor, né, a maior tragédia, mas também deixo a minha solidariedade à família do vereador Genivaldo, que com certeza, nesse momento, sofre. Não há nem como mediar se sofre mais ou menos do que a família da Daiane. São dores diferentes, mas eu acredito que tudo são dores que destroem uma família. Então, eu deixo aqui meus sentimentos, minha solidariedade. Peço a Deus que nós possamos aí atravessar esse momento difícil, que nós não venhamos mais a ter, né, Cláudio, essa nuvem de tanto sofrimento igual estamos tendo no nosso município. Ontem mesmo fiquei sabendo de um acidente que teve de moto, uma menina que eu posso te dizer que eu aprendi a vacinar com ela, que eu me formei em Araguaçu, mudei para cá e comecei a fazer os primeiros atendimentos. Então, alguém que você viu nascer praticamente, crescer, e de repente você vê a sua vida em estado grave. Pelo menos foi a última notícia que eu fiquei sabendo. Eu espero em Deus que o mato já tenha se resolvido, que ela hoje possa estar estável, né, que ela possa sair bem. Mas são muitas notícias tristes que arrebentam o nosso coração. Então, quero aqui também, senhores vereadores, só comunicá-los que eu tenho um pensamento, estou com uma ideia, para que o ano que vem, estou comunicando agora para que a gente já vai se programando, a gente sentar e discutir, para que a gente possa fazer as sessões, em vez de ser uma semana como nós fazemos agora, para a gente fazer uma vez por semana, porque a semana, como todo mês, é muito grande, tantas essas coisas que se acontecem, que às vezes a gente queria esse espaço aqui para a gente estar discutindo, para a gente estar cobrando, e aí você tem apenas uma semana de sessão, e aí tem que esperar um outro mês. Então, às vezes, eu acho que às vezes se perde. Então, eu senti de chamar vocês para a gente sentar e conversar. Vários outros municípios, as sessões acontecem nas segundas, nas terças, nas quartas, né? Então, eu acho que isso nos terá uma oportunidade maior da gente estar discutindo. Essa semana a gente discute o que aconteceu na semana passada e assim vice-versa. Essa semana a gente propõe alguma coisa, busca, a outra semana a gente já tem a solução para aquela questão. Quero aqui também falar, o vereador Cláudio já falou, o vereador Marcelo falou, sobre a questão da iluminação pública. Né? Algo que realmente nos deixou muito triste, né? A gente vendo aí a cidade praticamente com poucas lâmpadas acesas. Talvez fosse mais fácil contar as que estavam acesas do que as que estavam apagadas. E aí você via também uma questão que às vezes nem era só, nem era financeiro e nem era falta de boa vontade do prefeito. Mas às vezes por questão burocrática, como o vereador Marcelo já disse aqui, empresas que às vezes vêm, concorrem ao pregão, mas no intuito de ganhar dinheiro. E tá certo, eles são empresas privadas, vivem disso, mas que atrapalham o andamento do município. Então, quero aí parabenizar o prefeito Luciano, que se atentou para essa questão, ao vice Branco. Também deixo aqui registrado, eu sei que o vereador Marcelo, na sua expertise que tem na questão de licitação, foi fundamental para que um popular da nossa cidade, um empresário, se atentasse com a oportunidade que está tendo. Não foi feito nada ilegal. Às vezes a gente fica até receoso de falar isso, mas eu falo tranquilo, porque ninguém priorizou. Apenas alertou o comerciante da oportunidade que estava a perder
e ajudou ele a se adequar naquilo que as normas exigem, questão de certidão, de documento, né? E ele, lógico, sendo de dentro do município, teve a condição de ofertar o melhor preço. Não é segredo para ninguém que quem sai de Palmas para vir prestar um serviço tem um custo maior de deslocamento, de estadia, e o Valdemar sendo do município, isso tudo ele já não tem. Então ele teve condição de ofertar um melhor preço, e aí eu confesso que eu fiquei feliz, né, de saber que foi ele que ganhou esse processo aí de dispensa. Espero que ele concorre no pregão para que a gente possa ter, não só nesse momento, mas durante todo o ano, a oportunidade de queimou uma lâmpada, aciona o Valdemar e ele vem em troca para que nós não venhamos passar transtorno como nós passamos. Porque às vezes as pessoas nos questionam. O vereador não faz nada e tal. E aí quando você vai dar a explicação, algumas pessoas querem ignorar. Porque tem pessoas que ele não quer explicação, vereador Paulo Henrique, ele quer atitude. Que você tome uma atitude conforme ele quer que você tome. Tem eleitores, nem teve eleitor não, eu me expressei errado. Tem pessoas que ele quer que você vá lá e mete a mão na mesa do prefeito e desafora o secretário, porque simplesmente ele quer que você faça aquilo. Ele não quer que, mesmo sendo uma demanda, mesmo sendo uma verdade, a sua rua está escura, ele não quer que você chegue nele e explique, olha, foi feito um pregão, mas o pregão a primeira deu deserto, foi feito outro pregão, ele não tem condição de prestar um serviço conforme o exigido, ele não quer isso. Ele quer aquele lado mesmo da grosseria. E aí eu acho que nós não estamos aqui para isso. Doa quem doer, mas nós estamos aqui para buscar a verdade. Sempre eu tive conversando com o prefeito Luciano, cobrando essa questão da iluminação pública. Na oportunidade, sempre falei também com o secretário José Alexandre, né? E aí a gente viu que as coisas evoluíram, talvez não no tempo que a gente queria, mas evoluiu para uma situação melhor. Hoje nós temos dentro do município a empresa que dá para esse tipo de serviço, e aí eu acredito que nós não teremos mais tantos transtornos com relação à iluminação pública, como nós não estamos tendo tantos transtornos com a água. Então, assim, as coisas não acontecem do dia para a noite, não acontecem da forma que a gente quer, mas a gente buscar da verdade e lutar junto, vereador Cristina. Com certeza, as coisas caminham da melhor forma possível. Não está da forma que nós gostaríamos. A água ainda não está em energia, a questão da iluminação pública, mas melhorias visíveis já foram feitas através da atuação dessa Câmara de Vereadores, às vezes por uma ação do vereador ou do representante dessa Câmara, que no momento sou eu. Então, assim, eu sou muito feliz com esse parlamento, muito feliz com a forma que nós estamos trabalhando em união. Quero aqui também falar do requerimento do vereador Cláudio. Vereador, eu quero parabenizar o senhor pelo seu requerimento e dizer que no momento do voto eu irei pedir a subscrição, se assim o senhor permitir, e dizer que nós iremos trabalhar, como já vemos trabalhando, para dar sustentação para que o prefeito Luciano tenha condição de fazer essa obra. Eu sempre dizia para o prefeito Radilson, e sempre falo para o Luciano, aquele centro esportivo ali é o cartão postal da nossa cidade. Eu sempre falo que a gente sempre tem que buscar ter uma boa aparência, mas parece que a boca da gente é o cartão postal, não é, Cristina? Você olha uma pessoa, ele pode estar ali todo bem desenhado, mas se ele tiver com o dente estragado, parece que já dá aquele espanto. Vixe, mas fulano. Então, é a prefeitura. Não adianta nós termos um prédio com uma prefeitura bonita, bem equipado, se a pessoa chega na porta da prefeitura, vê um centro esportivo como aquele nosso, o campo todo acabado, pior do que ele está acabado, abandonado. Então, assim, nós iremos continuar dando sustentação. Eu acredito que, na medida do possível, a maioria estará junto com o prefeito, apoiando seus candidatos,
para que esses mesmos possam ter compromisso com o município e destinar aquilo que a gente precisa, que é o recurso, para que as obras venham acontecer. E aí, vereador Cláudio, no tempo que o senhor falava, eu lembrei de uma matéria que eu li ontem, onde o nosso governador Laurez, ele já sinalizou que ele irá colocar no nosso estado um programa de ajuda aos municípios na forma daquele do Tocando em Frente, né, que começou com o Carles, nem lembro se o nome era ele, o Vanderlei deu continuidade, e agora o Laurez está aí, também irá oferecer a cada município do estado do Tocantins 3 milhões. A gente sabe, quando se fala numa cifra como essa, 3 milhões, é muito dinheiro para mim que nunca tive nem a metade dele, né? A gente sabe que para o município não é muita coisa, mas 3 milhões já dá para se pensar na reforma do nosso estádio, né? E já dá também para se pensar, quem sabe, na infraestrutura do nosso novo loteamento, que eu já digo nosso novo, porque eu tenho muita fé em Deus, que iremos sim, logo, inaugurar um novo loteamento em Sandolândia, porque é uma das necessidades do nosso município. As famílias estão carecidas de uma área para construir, uma área para poder construir a sua casa, para dar mais dignidade para a sua família. Então, 3 milhões, eu acho que irá ajudar e muito no nosso município. Então, sim, né? Só você não fala na cobertura ali, aí a gente pensar, mas lá na cobertura, mas é uma cobertura diferente, né? No cenário de telha, tipo assim, aquele coisa de ordem, sabe? Lá, tipo aquele estacionamento. Por quê? Porque quem acabou com o evento esportivo foi a infiltração. E se tornar a reforma e não fazer essa cobertura lá, vai ficar ruim com a população, e a mesma infiltração vai acabar. E sobre a questão de subscrever, está comigo, Agradeço. Bem lembrado, vereador, a questão da cobertura da arquibancada é importante, né, para que possa sanar também. Já foi melhorado bastante a questão da infiltração, mas além da questão da infiltração, tem a questão do sol, né? Eu já estive ali por ali algumas vezes, não é muito fácil você prestigiar um futebol 2 horas da tarde, não, trem quente, né? Então, com certeza, essa obra irá sair, e saindo será melhorias para o nosso município. Então, eu já disse aqui que eu votei no nosso governador, Vanderlei. Ninguém é só bondade, ninguém é só bondade, deu sua contribuição como pôde. Infelizmente, nesse momento, eles passam aí por essas denúncias. A gente não sabe até onde é verdade, o que realmente aconteceu. Espera-se que a justiça apure e que ele possa também responder pelos seus atos, né? Mas não podemos ficar aí, virar as costas para o novo governador. Se o Vanderlei está no governo, se o Laurez está no governo, está propondo fazer melhorias para o nosso estado, se está propondo melhorias para o nosso município, nós temos mais que abraçar e receber. Como nós recebemos recursos da senadora Doninha, recebemos recursos do senador Irajá, recebemos recursos do nosso deputado Alexandre Guimarães, deputado Gutierrez, deputado Eduardo Fox, Eli Borges, tantos outros que olharam para o nosso município. Nós não podemos virar as costas. A hora certa que nós optarmos a quem nós iremos apoiar será o ano que vem. Já está próximo. Mas daqui para lá muita coisa ainda pode acontecer. Agora, o que o prefeito tem que estar dentro de toda a sua equipe é com a documentação para que quando esse recurso vier a ser disponibilizado, nosso município possa ser, se não o primeiro, mas um dos primeiros a ser contemplado, para que a nossa população possa receber esses benefícios na ponta, né? Eu lembrei das pontes que estão sendo construídas. Então é isso aí. Parabenizo o vereador Paulo Henrique por reconhecer o trabalho da gestão, né? E aí, vereador Paulo Henrique, com certeza o nosso prefeito Luciano irá buscar fazer tantas outras obras, atender tantos outros requerimentos
como atendeu o seu, atendeu outros requerimentos. Eu sempre tenho dito que eu ainda confio, votei no Luciano porque confio no seu trabalho, e cada dia que passa eu confio muito mais. Eu tenho visto a boa vontade do Luciano em fazer as obras para o nosso município, de fazer as coisas acontecer e principalmente valorizar quem carrega o município nas costas, que é o servidor público. Eu sempre pergunto para ele, vem quando eu falo, e aí Helena, caiu o ponto do minério? Aí ela fala, rapaz, mas tu tem naquela outra, meu Deus, você tem fé? Eu falei, a fé é que nos move, porque eu tenho certeza, Cristina, que o Luciano tem condições, ele irá pagar esses 50, que é um direito dos servidores, irá fazer os reajustes de salário de todos os servidores, porque a perda salarial, a defasagem salarial está muito grande no nosso município. A maioria dos servidores hoje recebe um salário mínimo, né, no seu concurso. Às vezes tem um ou outro que pelo serviço tem uma gratificação, mas a maioria está com uma defasagem salarial recebendo um salário mínimo. E eu acredito que o Luciano, até o término da sua gestão, ele irá melhorar o salário dos servidores, porque todos merecemos ter o nosso trabalho reconhecido, mas também devemos ter o nosso salário, vamos dizer, valorizado. E aí eu quero aqui agora passar para a nossa política nacional. Quero que não quero levantar questão partidária, respeito o posicionamento de cada um. Eu sempre falo que a democracia é a coisa mais bonita que se tem. Cada um vota naquilo que acredita. Ninguém vota no candidato esperando que ele vá fazer mal para o seu município, ou para o seu país, ou para o seu estado. Todo mundo vota porque acredita. E dizer que recebi com muita notícia, ou com muita tristeza, a notícia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque sabemos que aquela prisão não foi a prisão de um corrupto, não foi a prisão de uma pessoa que fez um mal para o nosso país. Foi apenas a prisão de alguém que quis bater contra o sistema, que quis lutar contra o sistema, e hoje paga, né, por ter ido contra ao sistema. Então, infelizmente, o nosso país hoje, ele é praticamente governado por um ministro, que é o Alexandre de Moraes. Ele mesmo apresenta a denúncia, ele mesmo julga, ele mesmo condena, ele mesmo dá a sentença, e aí me parece que os políticos maiores, que é quem tem condição de fazer alguma coisa, que é no Senado, estão todos engessados, talvez por medo de bater contra o sistema e se deparar, como está hoje o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo perseguido e agora no momento preso. Então, para mim é lamentável uma situação como essa, e até digo para vocês, para mim, aposentava-se Lula e aposentava Bolsonaro, que venha Tarcísio, que venha Caiado, que venha Ratinho Júnior, né? Mas que nós pudéssemos tocar o nosso país em frente, porque enquanto ficar nessa briga de Lula e Bolsonaro, só quem perde é nós, brasileiros. E são essas minhas palavras, meus companheiros. Agradeço a todos aí pela oportunidade. Presidente, me permite só um complemento? Pode. Passou na minha fala, eu gostaria só de me solidarizar com a família de Vossa Excelência, dizer que a gente, na qualidade de pai, não dá nem para imaginar, nem para se saber, assim, de imaginar o que você tem passado junto com a sua esposa. A gente sabe que a perda de um filho não é fácil. Como eu disse, é inimaginável, né, Dona Cristina, a gente deixar aqui a minha solidariedade, eu creio que dessa Câmara, dizer que é muito triste tudo que tem acontecido. Você citou também a questão da Daiane também, a gente solidariza com a família, as duas famílias, né, que sofrem, né, a família do
do ex-vereador, a família da Daiane que sofre seu luto, e dizer também que, de certa forma, a gente, enquanto Câmara, a gente tem que repudiar, enquanto legisladores, enquanto ex-colegas, repudiar a atitude que foi cometida pelo ex-vereador, né? Senão, a família não tem nada a ver com isso, mas ele é uma atitude assim, pensada, que trouxe grandes prejuízos, né? Então, assim, eu deixo aqui o meu repúdio ao que ele fez e a minha solidariedade à família da Daiane e toda a sua família também, presidente. Agradeço, vereador Marcelo, por suas palavras. Realmente, Marcelo, não é fácil. No momento que você falava, às vezes as pessoas falavam, não, é só padrasto. Eu sempre estava aqui com o Kaique, foi quem me deu o primeiro sentimento de pai. Quando eu comecei a namorar com a Helena, ele tinha 5 anos. E o Kaique sempre foi muito amável. O Kaique, ele nunca nos deu trabalho, sempre ele dava preocupação, pelo seu jeito de ser muito tímido, muito isolado, então isso nos causava preocupação. Mas ele nunca nos deu trabalho, nunca brigou na escola, nunca chegou tarde em casa. E aí, Marcelo, você também foi um padrasto, né? E eu, talvez o mesmo sentimento de pai. A gente sabe do relacionamento que você teve com o Thierry, né? Que foi também, você criou como um pai. E assim, realmente é algo que entristece, sabe? Assim, abala a gente, me deixa assim, em choque. Eu durmo vendo a mãe chorar e acordo vendo a mãe chorar. E eu tenho pedido muito a Deus sabedoria, porque a gente é muito falho. E muitas das vezes você não sabe se expressar. Eu sou muito ruim de expressão. Eu vejo pessoas, eu fiz um tempo um acompanhamento com a Elineide, e eu acho que assim, até porque a profissão dela, eu acho que ela é uma pessoa tão sábia para se expressar, para se falar, e eu peço a Deus essa sabedoria, porque às vezes você quer falar da melhor forma e acaba falando bobeira. E aí como que você pode virar para uma mãe que perdeu um filho e falar, não chora? Então assim, não está sendo fácil, mas eu acredito em Deus, que Deus nunca nos desamparou, e como a Helena mesmo fala, nós não queremos questionar a Deus o porquê, não. Deus sabe das coisas, Deus age de forma certa. A única coisa que eu estou pedindo para Deus é sabedoria. Nem força eu peço, só peço sabedoria. Eu quero ter sabedoria, porque se eu procurei ser um bom esposo, eu quero ser melhor ainda. Se eu procurei ser um bom padrasto, eu quero ser melhor ainda, porque nós ainda temos 2 vidas que praticamente dependem de nós, né? Ainda temos o Tassi, temos o André Vido, e aí eu quero, nas nossas falhas, eu quero que a gente use para que a gente não venha cometer mais nenhuma falha, e é isso. Eu peço muito a Deus, continuo contando com a oração de cada companheiro, de cada amigo, dizer que cada um de vocês, aqueles que foram ali, gente, de verdade, só um relato aqui, a Helena, sempre ela vai em velório, e ela sempre vai à noite, e gosta de, não é que gosta, né? Vai e passa a noite, porque sempre ela falava que é o horário mais triste, é a hora que a família às vezes fica só e tal, e parece que eu fui criando uma proteção, não vou, porque eu não aguento, não sei o quê, e hoje eu vejo tanto que é importante, gente, né? Tanto que é importante a presença de cada um. Tem pessoas que às vezes é igual eu, que não tem palavras, mas só de você enxergar, você entendeu? Você já se sente amparado. Às vezes não é as belas palavras, não é o gesto da pessoa estar ali presente, sabe? Quando nós estávamos ali naquela peça, a cada um que chegava, a cada um que ligava, isso é muito importante para a gente. Então, assim, é só Deus para poder retribuir, só Deus para poder dar força, e que Deus possa livrar todo mundo de uma situação ruim como essa. Então é isso. Eu pergunto
Passando para o pedir, perguntando ao secretário se há. Passando para a ordem do dia, pergunta ao primeiro secretário se há matéria em pauta para votação. Se tiver, autorize que faça a leitura. Sim, senhor presidente. Ao requerimento número 038/2025, de autoria do vereador Cláudio de Paula, vereador segundo secretário da Câmara Municipal de Santarlândia, requer o envio de expediente ao excelentíssimo prefeito com cópia à Secretaria do Esporte, solicitando a revitalização da grama do campo de futebol e a reforma do Centro Esportivo Jovenção com a construção da cobertura nas arquibancadas. Nesse momento eu quero ceder a palavra ao vereador Cláudio para que ele possa complementar, né, o seu requerimento, pedir o apoio. Bom dia novamente, né, os colegas vereadores. É o seguinte, né, para falar, né, um requerimento que a gente faz ali de suma importância para estar valorizando o esporte na nossa cidade. Até mesmo que nem o vereador Arnos falou, né, o cartão postal da nossa cidade, o centro esportivo. Eu quero pedir aos colegas vereadores que apoiem, que me dê esse voto de confiança ao meu requerimento. E era isso que eu tinha a falar e dizer que é muito importante a cobertura. É um dos pontos que eu vejo, que até discutimos já com o prefeito, essa questão da cobertura, vereador Ney, porque vai dar mais sustentabilidade ao centro esportivo. Era isso. Quero solicitar ao vereador a subscrição do seu projeto. Solicita a servidora Marcela que possa trazer o projeto para que eu faça a subscrição. Marcela, depois você me lembra de fazer o caixa para poder colocar. E quero que conceder a palavra ao vereador Marcelo para que ele possa dar o seu voto. Senhor presidente, pela importância do projeto, acaba que a gente fala que dá uma dor no coração, né? Eu falei aqui há mais ou menos uns 3 anos atrás, acredito, eu falei que eu nunca tinha visto aquele centro esportivo na situação que se encontrava, e hoje se encontra pior um pouquinho do que eu falei lá atrás. Então, assim, eu voto sim pelo requerimento e peço inclusive a subscrição, se o vereador pode me permitir, pela importância, pela valorização do nosso esporte e do nosso cartão postal, eu voto sim. Concedo a palavra ao vereador Zé Lino para que possa dar o seu voto. Sim, senhor presidente, o meu voto é sim. É muito importante, né? Esse grande trabalho que nós vamos estar desenvolvendo para o nosso povo, para as nossas pessoas. É muito importante, então, por isso que o meu voto é sim. Para que dê o seu voto, você dá a palavra ao vereador Paulo Henrique. Parabenizar o vereador Cláudio pelo requerimento. Meu voto é sim. E Quero, nesse momento, conceder a palavra ao vereador Sidney para que o mesmo possa dar o seu voto. Bom dia a todos. Apoio o requerimento do novo vereador Cláudio. E, claro, eu acho que, na minha opinião, é um exemplo para uma obra daquele tamanho. Ela foi cara no nosso município. A gente deixar abandonada é muito triste. Então, é um exemplo para a gente ver as outras obras também que chegaram para a gente estar fazendo a manutenção. Né? Não é só receber a obra. Uma obra daquele tamanho tem que ter a manutenção periodicamente. Né? Então, a gente consiga essa revitalização, aí também pensar após estar fazendo a manutenção para que não chegue àquele ponto. Né? Voto assim. Vereador Sidney, só
O senhor falou um ponto aí que eu acho muito importante. Quando o prefeito se encontrava numa situação das portas arrebentadas, as enganações tudo estouradas, e aí, é aquela que o senhor falou, porque não foi feita a manutenção, né? Então, muitas das vezes, a gente fica imaginando que é caro. Eu tenho certeza que o Luciano não está funcionando como a gente queria, mas hoje ele está em condição de uso, o vestiário. For para uma pessoa tomar um banho lá dentro, usar o sanitário, ele está em condição de uso. Gente, eu tenho certeza que o Luciano não gastou R$300, entendeu? Mandou trocar as fechaduras, desamassou as portas, colocou os chicotes novos, né? Então, assim, é aquilo que o vereador falou. É importante buscarmos revitalizar, mas mais do que importante revitalizar é buscar manter, fazer a manutenção. Há relatos de que aquele centro esportivo chegou no ponto que chegou, porque na época foi feito um reparo, estragou uma peça lá na casa de bomba lá, e um secretário, não vou citar o nome porque eu estou contando o que me contaram, descontou da pessoa que fez a manutenção, não sei se foi questão de valor, como é que foi, não pagou, aí a pessoa não trouxe mais a peça, que era para ligar as bombas, e aí pronto, aí não pagou, não trouxe a peça, foi ficando, e aí hoje está como está. Então, é muito importante mesmo, talvez, pessoal, a gente até nós possamos, eu sei que às vezes cada um tem, mas nós possamos usar mais isso. Às vezes passar no órgão público, alguma coisa que a gente vê que está caminhando para essa situação, a gente tem a liberdade de ir no secretário e falar fulano, está ficando assim, porque o primeiro caminho é esse, é alertar o secretário. Mas se o secretário também não entender aquilo como sendo o nosso papel, nós temos a tribuna para cobrar, nós temos a prerrogativa de convocar. Esses dias mesmo, eu recebi um vídeo de um padrão, um órgão público, onde, pela foto, uma foto, o padrão oferece risco. E eu mandei para a secretária. Ela me agradeceu e se comprometeu a hoje mandar alguém para olhar. Então, assim, é obrigação deles dizer? É obrigação, mas nós também podemos ser, esse erro também é nosso também. Então, assim, eu parabenizo o vereador Ney por sua fala e concordo plenamente, vereador. Nós podemos fazer isso, né? Aqui, às vezes nós perdemos algo importante no nosso município, uma obra tem, às vezes, por falta de manutenção. E nós temos que fazer isso. É incentivar mais, é buscar mais, é correr mais atrás. Eu, na oportunidade que eu vi o Dil Marcelo chamando o prefeito para poder, em mutirão, nós fazer a calçada da creche, né? E o prefeito se comprometeu, se não tiver recurso, nós vamos fazer o mutirão, e aí parabenizo o Marcelo. Eu sei que o João Neto também tem agido muito assim, às vezes em parceria, e tantos outros, né? Então é isso, nós temos que ter o Zéinha também tem buscado ali atender com os treinadores. Então é isso, o nosso papel aqui, eu entendo que não se limita só aqui dentro da Câmara, é também atuar dessa forma, é se ofertando, é dando ideia, é buscando atrás, porque vai chegar o tempo que cada um irá correr atrás para colher o fruto do seu trabalho. Mas eu acho que o momento agora não é momento de nós disputa política. O vereador tal, não, eu quero se está se destacando, não. O momento agora é de nós plantar para amanhã depois nós colher. Se em 2028, ou é 2029 que encerra, nem sei, se eu não tiver um assento nessa casa, mas uma coisa eu tenho certeza, eu serei popular de Santolândia. E eu quero a Santolândia em 2028 melhor do que é hoje. E eu só vou conseguir isso se eu estiver apoiando o prefeito nas ações, se eu estiver apoiando os vereadores nas suas ações. Então, assim, eu confesso que quando eu entrei, eu tinha um outro pensamento.
Cadê aquela questão de, o vereador apresentou um requerimento e às vezes a gente não. Hoje eu entendo. Às vezes, uma questão que um vereador está vendo, vamos supor, num assentamento, que às vezes eu não tenho tanto acesso, quando ele traz, ele está ajudando a gestão. Né? Agora, o vereador também tem que entender que não é só cobrar. Sempre eu tive também esse pensamento. Porque apontar é fácil. Eu quero ver botar a mão na massa e dizer, eu estou junto para poder resolver. Mas eu tenho visto que nós temos feito isso. Nós temos apontado o defeito, buscado junto a solução e buscado também a melhoria. Então, vereador, eu só acabei falando demais, mas sobre isso. Eu quero conceder nesse momento para que dê o seu voto a vereadora Cristina Carajá. Meu voto é sim, claro, vem a proteger a quem está lá, quem gosta de estar lá, um esporte, meu voto é sim, vem a instituição. Sim, vereadora Cristina. Eu quero, nesse momento, conceder a palavra ao nosso vereador e representante da COP30, né, para que ele possa dar o seu voto e, se quiser, também explanar um pouco como que foi a reunião da COP30, os liderados. Fique à vontade, vereador. Bom dia, família. Presidente, gostaria de falar sobre a voto e lá para amanhã. Sobre o requerimento do vereador Cláudio, gostaria de também subscrever, né, porque eu também sou, como nós aqui somos apoiadores do esporte, né? Então, assim, acho que já está na hora, né, passando a hora de revitalizar mesmo o campo de futebol, né? Ali teve uma manutenção ali, né, no ginásio, no corredor. Mas o campo precisa, né, de futebol, site, né? Porque assim, eu vejo que esporte e agropecuária, né, é o que traz a atração para a cidade, para o município, né? E principalmente para os jovens, né? Não tem outra diversão aqui na nossa cidade, no nosso município, né? Então é esporte, né? Então nós temos que valorizar assim e precisa realmente nos revitalizar. Então, eu vou assim. Conceda a palavra para que possa dar o seu voto ao vereador João Neto. Bom dia a todos. Nossos parabéns ao vereador Cláudio por essa iniciativa. Né? E é um evento de importância no município. Aí, como o vereador também citou, é o esporte, né? O atrativo dos jovens, né, da destinação. Então, parabéns, eu gosto sim. Eu subscrevo também sim. Então, após feito o levantamento dos votos, o requerimento do vereador Cláudio Pereira de Paula foi aprovado por 8 votos em sua primeira e única votação. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro a presente sessão encerrada. Eu